Vida e Saúde já de volta. Daqui a pouquinho tem Claramente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Mas antes, doutor, eu gostaria de oferecer aqui para o nosso amigo, nossa amiga que nos ouve, nos assiste, a revista Fique Leve, que é um presentaço para você. Porque aqui você encontra dicas de como cuidar melhor do seu corpo, de escolher melhor, como escolher melhor a alimentação que você faz no seu dia a dia, como se proteger emocionalmente de danos, de males que podem atrapalhar por completo a nossa vida e também como desenvolver uma espiritualidade saudável, porque tem também o exagero, né? Tem gente que não quer saber de espiritualidade e tem gente que exagera também, coloca a espiritualidade fora do lugar. Vai para um lado extremista, né? Vai para o lado extremista. A revista Fique Leve pode ser um ótimo guia para você que quer ser equilibrado e ter saúde em todas as coisas. Isso sim é plano de Deus, né, doutor César? Agora é o seguinte, para ganhar a revista é só ligar para a gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21, vou repetir, 012 21 27 31 21. Você vai falar com um dos nossos atendentes aqui e vai dizer que quer a revista aqui do Vida e Saúde, a revista Fique Leve. Você vai precisar dos seus dados aí, do seu endereço e só. Ela vai chegar aí sem custo nenhum. Doutor César, aqui na revista Fique Leve tem um artigo muito interessante relacionado ao que o senhor traz aqui no Claramente de hoje. Vai falar sobre vícios, exatamente. E às vezes quando um parente, alguém próximo da gente bebe, toda a família precisa lidar com essa situação, porque nem sempre aquele parente vai conseguir abandonar o vício. Quando bebe exageradamente. Exageradamente, sim. Como é que a família faz, então? Como é que cada membro, cada indivíduo dessa família pode aprender a se proteger dos malefícios emocionais que esse hábito, que esse mau hábito vai trazer? Das consequências do bebê exagerado, né, compulsivo, né? Exatamente. Esse é o assunto do Claramente, agora com o Dr. César Vasconcelos. Olá, eu já comentei aqui sobre os grupos Al-Anon, que ajudam os familiares e amigos de alcoólicos a conseguirem serenidade, mesmo tendo um parente ou amigo na ativa quanto ao álcool, ou seja, bebendo sem controle. No site americano do Al-Anon, que é o alanon.org, eu vou soletrar para você. Al-Anon escreve AL-anon de anônimo.org. Então, repetindo, al-anon.org. No site americano do Al-Anon, eu encontrei umas ideias muito boas que você pode aplicar na sua vida ou ajudar alguém que está sofrendo com isso, convivendo com alguém que é alcoólico. Também você vai compartilhar com pessoas que você está sabendo, algum conhecido, algum colega de trabalho, essas informações com uma pessoa que tem esse tipo de luta. O pessoal do Al-Anon diz que para cada indivíduo que bebe exageradamente, sem controle, existem 6 pessoas por em volta que são atingidos com estresse, algum tipo de estresse. A família inteira é afetada onde o abuso ou a dependência do álcool é uma realidade. As crianças sofrem num ambiente assim com o alcoolismo do pai ou da mãe ou de um outro parente que convive ali. Um dos primeiros efeitos sobre uma criança vivendo no ambiente de alcoolismo é o senso de desconexão com seus cuidadores. Ela terá dificuldade de desenvolver um sentido de eu, de identidade ou de quem ela é no mundo. Desde pequenas, as crianças são geralmente ensinadas que devem manter em segredo as questões familiares. Os adultos escondem delas certos fatos e quando elas questionam o que está ocorrendo no lar, adultos podem negar a validade do que as crianças estão dizendo. Esta conduta dos adultos conduz à desconfiança na criança e diminuição do senso de valor pessoal, facilita o comportamento rebelde e irritadiço na adolescência.
Os familiares sofrem porque geralmente o viciado em álcool é impaciente e de baixa tolerância com aquilo que o frustra. Daí eles vivem como que, os familiares, como que pisando em ovos para não dar margem para que o alcoólico perca o controle. Esse estado de tensão pode se tornar crônico e perturbar a saúde dos membros da família, assim como o álcool destrói a saúde do bebedor. Surge raiva, ressentimento, tristeza, ansiedade na família porque o viciado em álcool não assume as suas responsabilidades em proteger a família desse sofrimento e de outras questões ligadas, por exemplo, à ausência no trabalho, o que pode gerar problemas econômicos. Existem algumas coisas que os familiares do alcoólico podem fazer para ajudar o bem-estar dos membros daquele lar. Primeiro, eles devem praticar seu próprio cuidado, melhorando o tratamento que dão para si mesmos. Outra coisa importante é colocar as crianças para dormirem em horários regulares e não tarde da noite. Isso ajuda a saúde delas. Estudos mostram que problemas de sono com crianças as fazem irritáveis e favorece problemas na interação social e no trabalho na tarefa escolar. É comum que alcoólicos não desfrutem um lazer a não ser que bebam. Então, os adultos da família que não bebem podem prover para as crianças algum lazer onde não existe problema com álcool. Importante dizer que existem também grupos de ajuda para familiares com alcoolismo esses grupos especializados em adolescentes, que é chamado de Alatim. Uma esposa convivendo com o alcoolismo do marido fez um depoimento dizendo que antes dela frequentar um grupo Al-Anon, se sentia confiante de que conseguiria consertar o marido alcoólico e seu casamento. Ela havia lido livros de autoajuda, participado em encontros de casais e ainda negava que o problema maior era o beber excessivo do esposo. Ela sentia vergonha do seu casamento, mas fingia que tudo estava indo bem e se queixava do marido por todos os problemas que ela tinha na vida. Ela se orgulhava por ter vindo de uma família sem problemas com álcool e achava que era sabida, mas chegou num ponto em que não aguentava mais. Ela necessitou passar por uma cirurgia de grande porte e pensou que, daquela vez, o marido iria parar de beber preocupado com ela. Mas ele continuou. Daí ela começou então a frequentar o grupo de ajuda Al-Anon devido ao desespero com que convivia. Ela estava ansiosa para saber dos membros daquele grupo de ajuda o que poderia fazer para consertar o problema do marido alcoólico. Ao invés de dizerem a ela o que ela deveria fazer com o marido, eles ouviram o seu desabafo e o seu choro. Deram um abraço nela e disseram que compreendiam o seu sofrimento, mas não deram nenhuma dica do que fazer. Ela teria que aprender muita coisa ainda. E foi aprendendo nas reuniões do grupo. A sua vida, seu casamento finalmente começaram a melhorar. Seu valor pessoal melhorou porque ela compreendeu que o alcoolismo é uma doença sobre a qual ela não tem culpa. O marido bebia demais não porque não tinha amor por ela, mas porque sofria de uma doença chamada alcoolismo. Ela entendeu que só conseguiria mudar a si mesma, não ele. Antes, ela vivia envolvida com garrafas, pedido de desculpas pelos problemas do marido com álcool, vivia reclamando, sentia-se solitária. Ela acreditava que ninguém conseguiria compreender a sua vida sofrida. Mas nas reuniões, foi aprendendo que ela era impotente diante do alcoolismo do marido. Ela entendeu os 3 Cs que é ensinado nesses grupos, que é o seguinte, os 3 Cs, ela não havia causado o alcoolismo dele, não podia controlar e não podia curar este comportamento do esposo. Não causou, não podia curar e não podia controlar. Puxa, foi uma verdade libertadora para essa mulher. Ela sentiu aliviada ao compreender que não era culpada da doença alcoólica dele e aprendeu que somente poderia mudar a si mesma. Descobriu que poderia deixar o marido decidir se tratar por ele mesmo, sem ela ter que ficar no meio tentando controlar tudo.
e que podia, no lugar desse estresse, sair para passear com amigas, dar uma caminhada, tomar um lanche com parentes. Ela descobriu que só consegue mudar o que ela pensa, diz ou faz. Não pode mudar o marido. Puxa, ela sentiu um alívio. Agora, ao invés de ficar ansiosa e tensa e perdendo a sua identidade, ao tentar ser o que ela achava que se fosse, poderia agradar o marido e assim ele parar de beber, agora ela vive a vida dela, a vida que Deus quer que ela viva, sem mais perder a sua individualidade. Alguém disse que o problema do alcoólico é o álcool em excesso e o problema do familiar do alcoólico é o controle. Quando você vive tentando controlar alguém, você perde sua vida. Pare com isso, viva e deixe viver. Eu espero você aqui no próximo Claramente e paz, luz e viva a sua vida. Muito bom esses conselhos aqui no Claramente. E se você quiser rever alguma coisa, você tem acesso tanto pelo YouTube como também pelo site Doutor César, com S, escreve doutor sem abreviar, .com, tá bom? Muito legal, vale a pena você rever e compartilhar esses conteúdos. E agora, você acompanha daqui a pouquinho, depois do intervalo, essa receita de chuchu, a chuchu assado com quinoa e amêndoa defumada. Olha que receita, que possibilidade fantástica. Deu água na boca, deixou o chuchu todo requintado, né não? Ó, é depois do intervalo que você aprende essa receita maravilhosa com a chefe Fernanda Ferreira.